Sabe aquela sensação que você tem quando você bate o olho em alguém e já fica com um certo pé atrás? Sabe aquela velha história de a primeira impressão é a que fica? Olha o abestado com cara de cabrito vindo aí. Bom, certamente nós não podemos deixar esse tipo de instinto tomar de conta das nossas decisões e julgamentos sobre os outros, porque muitas vezes ele está errado. E aquela pessoa que você julgou no início, na verdade não era tão ruim assim quanto parecia. Pô, não é, mano, o cara de cabrito ontem, não foi mal, me pesa. Porém, todavia, contudo, e se eu te disser que talvez exista alguma coisa nesse instinto que sirva para alguma coisa? E um estudo científico lançado semana passada tentou descobrir exatamente isso. Se pessoas comuns, como eu e você, somos capazes de descobrir se alguém, ou um político no caso, é corrupto ou não, só olhando para a cara dele. Bom, de qualquer forma, eu sou Davi Calazans, esse aqui é o Ponto em Comum, e se você votar em mim, eu não prometo nada. Olha, não sei você, mas eu acho que o mundo seria muito melhor se a gente pudesse saber se alguém presta ou não só olhando pra cara dela. Vote em mim, eu sou um cara legal. Mal eles sabem que assim que eu for eleito eu só vou fazer coisas em meu benefício próprio e que se dane a população. Pois é, né? Mas infelizmente não tem como a gente saber dessas coisas assim, né? Ou será que não? Bom, para tentar descobrir isso, na California Institute of Technology, uma pesquisadora chamada Xu Jinlin e a sua equipe tentaram ver o que eles poderiam descobrir sobre essa história. E para isso eles fizeram um teste bem interessante, que consistia basicamente no seguinte: os voluntários entravam numa sala, sentavam na sua cadeirinha e ficavam olhando para a tela de um computador que começava a passar imagens de políticos. E aí, junto com a foto desses políticos que ninguém conhecia, passava também uma espécie de escala que ia de 1 a 5, que você media o nível de corruptibilidade daquela pessoa naquele momento. E a foto aparecia bem rápido, só tipo 1 segundo de duração, para que a pessoa lá, o voluntário, pudesse julgar só no instinto, sabe? Sem ter que pensar demais. Corrupto, corrupto. Esse aí rouba mais faz. Ah, e lembrando que todas essas fotos eram do mesmo tamanho e também eram em preto e branco. Sem falar que os políticos que apareciam nelas eram todos homens de pele branca. Ah, meu irmão, eu prefiro com mais diversidade. Bom, eu também preferia, mas acontece que para esse teste, essas fotos precisariam ser bem padronizadas. Para que, sei lá, a cor, ou o tamanho, ou então, sei lá, a etnia ou gênero do político não influenciasse tanto na decisão do voluntário na hora de julgar a corruptibilidade deles. E é claro que nos bastidores do experimento, os cientistas tinham tipo uma relação, sabe? Uma lista com o nome de políticos envolvidos em esquemas de corrupção. Ou seja, o negócio do experimento era ver se os voluntários eram capazes de saber quem é que estava ou não estava nessa lista só olhando para a cara deles. Bom, e aí, centenas de julgamentos depois, quando os dados foram analisados, os cientistas acabaram descobrindo uma coisa interessante, porque em um nível individual, cada voluntário conseguiu prever quem estava na lista com uma taxa de acerto um pouco melhor do que a aleatoriedade conseguiria. Isso quer dizer que se a gente jogasse uma moeda pro alto para decidir sobre a honestidade de alguém, a gente teria uma taxa de acerto de cerca de 50% sobre a honestidade daquela pessoa. Já um voluntário julgador acabou acertando cerca de 53%, o que é só um pouco mais do que a aleatoriedade conseguiu. Ou seja, não é nada preciso. Agora, se os pesquisadores levassem em conta todos os voluntários, esse coletivo de gente acabaria acertando 70% das vezes. O que é muito melhor do que se alguém tentasse fazer isso solitariamente. Bom, e vendo essa mágica acontecendo, os pesquisadores pensaram: pô, Michel, você sabe que a gente não pode explicar as coisas no artigo científico da gente com mágica, seu trouxa. E aí, por causa disso, os pesquisadores começaram a correlacionar que tipo de características nas caras dos políticos estariam levando uma pessoa a julgar ele de uma maneira ou de outra. E foi aí que eles conseguiram correlacionar um corrupto a uma cara ligeiramente e proporcionalmente mais larga do que o normal. E aí eles alteraram digitalmente essas imagens para fazer com que os políticos tenham caras mais largas ou mais finas do que eles realmente têm. E aí, mais uma vez, eles pediram para que os voluntários dessem uma nota de 1 a 5 para o nível de corruptibilidade para as 3 versões desses políticos: a com a cara mais fina, a com a cara normal e a com a cara mais larga. E não foi que eles encontraram os mesmos resultados?
Agora, sabe o que isso quer dizer? Bom, essa correlação entre a largura do rosto e o fato dele ser corrupto pode acontecer porque, pelo fato dele ter uma cara de corrupto, ele acabe recebendo mais propostas de propina. Ou por eles terem essa cara mais suspeita, eles acabam recebendo mais investigações e acabam sendo descobertos em esquemas de lavagem de dinheiro, nepotismo e outras coisinhas ilícitas. Então você tá dizendo que se alguém tiver uma cara larga, eu não devo confiar nela? Pera, calma. Também não é assim. Você não precisa sair pra votar com uma régua pra medir a cara dos políticos que aparecem na urna eletrônica. Não? Pois é, na verdade esse estudo não quer pôr um ponto final nessa conversa. Eu acho que nem pode. Pois afinal de contas nós temos que combinar que correlacionar os aspectos físicos de alguém com o fato dela tender a ser corrupta é algo bem difícil. Pois no final das contas existem muitos outros fatores envolvidos nessa história que não são a sua aparência. Sem falar que nós não sabemos exatamente a validade desse tipo de experimento no mundo real, em que políticos não são imagens estáticas em preto e branco na tela de um computador. Eles são pessoas reais e em movimento, assim como eu e você. E se eu fosse você, eu veria mais vídeos como esse aqui que você acabou de assistir. Não, e melhor ainda, está chegando o nosso próximo documentário, que vai ser sobre por que nós estamos polarizados. Vamos falar por que alguém muito de direita ou muito de esquerda acaba que não mudando as suas opiniões, mesmo sob a luz de novas evidências. E para ajudar esse documentário maravilhoso a sair do papel, considere clicar aqui no primeiro link na descrição e adquirir o seu ingresso. Assim como você faz na hora de ir ao cinema. Bom, então acho que é isso, minha gente. E lembre-se, consciência te ajuda a votar melhor. Tchau!